Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal e nós vamos continuar falando sobre o açougue 154. Como que foi esse projeto, como que ele foi desenvolvido, como que o cliente chegou até nós e como nós conseguimos traduzir toda essa história dele para dentro do projeto. Bom, gente, na hora que você vai conhecer o cliente, geralmente esse cliente tem uma história, a marca tem uma história, a pessoa tem uma história e a gente precisa ficar atento a isso. Na verdade, é exatamente nesse ponto que você vai conseguir extrair o que ele tem de melhor, que é o jeito, as características, a personalidade, e somente dessa maneira você vai conseguir ter um projeto verdadeiro, sabe? Então assim, olhar o cliente da maneira que ele chega, como ele conversa, vai fazer toda a diferença. Quando o Lamoniel chegou aqui na Total, nós tivemos que identificar essa história dele, de onde ele veio, como que ele era, e a gente começou a linkar alguns pontos, sabe? Ponto familiar, se ele era casado ou não, né? O sogro dele já tinha um outro restaurante, e aí a gente começou a entender de onde veio essa origem, de onde veio a marca 154, como que foi tudo isso construindo. O cliente tinha várias características interessantes, sabe? Uma delas que marcou a gente era que ele trazia uma parrilha de ferro. Tinha ferro, pedra e uma tábua de madeira. Essa tábua de madeira e o ferro foi algo muito verdade que nós enxergamos no trabalho dele, sabe? E a gente queria explorar isso. Por mais que os outros projetos, as outras boutiques de carne, tudo que estava acontecendo na cidade, no Brasil e no mundo, via para uma outra contramão. Talvez vinha para uma boutique de carne, sabe? Eu sei que vocês precisam entender qual é a tendência, mas o cliente ele tem que passar essa verdade, esse projeto tem que parecer verdadeiro. E ele, o próprio dono, o próprio jeito dele, foi trazendo as informações. Então a gente chama isso de conhecendo o nosso cliente, conhecendo a história dele. Aí você observa que o cara tem família, os princípios e valores, né? Então você precisa entender se até no jeito como ele conversa, no jeito como lida, né? Se ele é muito organizado, você precisa ter um projeto organizado e dessa maneira você vai trazendo todos esses elementos para dentro do projeto. Conhecer o nosso cliente e vai fazer toda a diferença no seu projeto. Bom, gente, nós precisamos investigar o lugar. A partir do momento que o Lamoniel decidiu a região, o bairro e onde isso ia ficar, né, onde ele decidiu, nós vimos que o prédio, a construção, ela era quase que incompatível a como ele era, como o discurso dele. Era um prédio redondo. E redondo tem algumas características até femininas e a gente já estava buscando características masculinas. Então o prédio ele teve que ter uma intervenção enorme na hora de você colocar essas características. Poderia ter sido um fator determinante na escolha, poderia ter escolhido o projeto do lado, ou o prédio do lado, poderia, né? Mas o que acontece? A região era boa, o ponto era bom e ele sabia que ia ter uma grande intervenção. Então sempre a região também vai falar como que esse projeto vai ser desenvolvido, a região sempre vai mostrar o fluxo, se é um fluxo ideal para esse tipo de serviço, o bairro também, lembrando que o bairro lá era praticamente residencial. E dessa maneira a gente já tinha um público ali que ia consumir o produto dele. Bom, gente, conhecendo o nosso cliente, conhecendo a região, nós precisamos conhecer o público-alvo dele, porque tudo isso está organizado, tá tudo interligado para que você saiba exatamente como vai ser esse tipo de construção, qual é o tipo de acabamento, qual é o tipo das ideias, qual é o tipo de ícones que você vai colocar para que o valor de percepção seja igual ou diferente daquilo que você está buscando. Conhecer o público vai traduzir exatamente qual é o tipo de acabamento e qual é o tipo de comunicação que o seu projeto vai ter. Se ele vai comunicar popularmente, se ele vai comunicar talvez mais moderno, se ele vai ter uma proposta mais clássica, se ele vai ter um apelo um pouco mais feminino, um pouco mais masculino. Não que isso seja um fator determinante, mas o cliente na hora que ele chega, ele se sinta acolhido,
né? E de que maneira isso vai ser, se o valor financeiro, o valor que ele está disposto a gastar, o ticket médio dele é um valor alto ou se é um valor mais baixo. Isso são características que é nesse ponto, conhecendo o nosso cliente, conhecendo o nosso público-alvo, você vai saber exatamente como que vai ser o projeto. Isso vai acontecer todo o tempo da sua jornada, sabe? Por exemplo, no caso da Açougue 154, nós tínhamos um ticket médio um pouco mais elevado, uma predominância de público masculino. Então, a gente teve que projetar mais para esse público. Claro que lá tá aberto para todo tipo de público, mas essa condicionante interferiu exatamente nas decisões do projeto. O objetivo do Açougue 154 era para ser uma referência nacional e estadual. Então nós íamos buscar também o público das regiões vizinhas. Dessa maneira, o que acontece? Esse público do interior, ele é um pouco mais humilde nas questões de valores. A ideia não era ostentar, a ideia era trazer algo verdadeiro. Não poderia chamar de boutique, tinha que ser algo verdade, tinha que os ícones e os elementos tinham que ser feitos para esse público, sabe? Um público que tem um carro melhor, mas não gosta de ostentar. Ele não poderia achar que aquele lugar não era para ele, ao contrário, era um lugar democrático, um lugar que a pessoa pudesse ir de bermuda, de chinelo, pudesse fazer seu happy hour, fosse algo democrático, mas sempre com valor percebido, porque a carne que está lá inserida tem um valor percebido. Então, projetar para esse público, que é entender esse público, o comportamento dele, o consumidor dele, vai fazer com que você tenha um projeto mais equilibrado. A dica era o seguinte, não poderia parecer uma boutique, sabe? A gente estava fazendo um açougue, mas quando você entra é uma boutique, mas sem os valores, sem a ideia de boutique, sem chamar de boutique. E sim, nós projetamos um açougue. O público, a localização vão influenciar diretamente como vai ser a abertura dessa loja, até que horas ela vai ficar aberta, quanto tempo é o expediente, porque dessa maneira nós conseguimos saber se vai ser uma loja que vai ficar aberta até mais tarde, se vai ficar aberto num horário restrito, se vai abrir apenas no horário comercial. Tudo isso vai influenciar no seu tipo de porta, no seu tipo de área externa, se tem área externa ou não, se o consumidor vai fazer o consumo desse produto lá ou não. Todos esses fatores vai fazer com que o projeto ele tenha detalhes que precisam ser relevantes. No açougue existe dois públicos. O público que vai até lá, pegar a carne, pegar seu carvão e ir para casa. Então é algo mais rápido, mais dinâmico, praticamente uma loja. O segundo público é onde ele vai fazer o consumo, onde ele vai almoçar, jantar. O tempo de permanência dele é maior. E aí nós tínhamos dois públicos no mesmo ambiente. Como colocar isso de maneira harmônica? Lembrando que um restaurante é acoplado a um açougue. Nós precisamos entender como que é o comportamento desse consumidor e se as duas coisas não se conflitam. Então tinha que ser projetado de maneira harmônica, colocado no sentido correto, para que os dois públicos ficassem de maneira harmônica e ainda assim o público, principalmente o público que fosse almoçar lá, pudesse levar alguma coisa para casa. Tendo entendido público consumidor, a história do cliente, agora nós vamos na referência do cliente. Dessa maneira, você vai conseguir entender exatamente o que ele precisa. Ele vai mandar o que ele pensou, o que ele viu e dessa maneira você constrói, sabe? Por exemplo, no caso do Lamoniel, ele mostrou pra gente que ele queria algo quase aberto, que tinha que ser rústico, que tinha que ter elementos rústicos, que ele tinha que ser acessível, que ele tinha que ser uma proposta um pouco mais... tinha que ter preto, sabe? Agora sim, ele tinha que ter preto. Se você vê ele tem preto. Quase todas as referências dele tinha preto no negócio. Então a gente colocou um pouquinho dessas características que veio dele, nós traduzimos tudo isso para o projeto. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como foi a criação desse conceito do Açougue 154. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dá aquele like para dar aquela força e a gente se fala no próximo vídeo.